A nossa paraxá de hoje é Tetzaveh, ordena. Tetzaveh nos traz, nos esclarece verdadeiramente duas situações completamente opostas entre nós, que o Eterno está falando nessa paraxá. Por quê? Eu vou te mostrar claramente essas duas situações opostas. Mas eu quero te falar sobre Tetzaveh, no capítulo de Êxodo 27, ordene. Ordenar em português significa determinar, arrumar, dispor as coisas. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, dispondo, conversando, concordando entre nós, não é? Mas muito mais, dar uma ordem. Porque é uma imposição que cai do céu sobre nós. Eu sempre digo, a justiça divina, ela não pede licença para entrar, ela se impõe. Ela não pergunta, dá licença, dona Tereza, eu posso entrar na sua casa? Ela entra, porque ela tem o melhor para a dona Tereza. E para mim, né? Então, determina aqui, ordenarás aos filhos de Israel, versículo 20, que tragam azeite puro de oliveira. Tá vendo? É uma ordem. Esse azeite, ele tem que ser batido. Nas nossas traduções habituais é batido. Né? Em outras traduções mais próximas ao hebraico, é depurado. Para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Então, ordena aos filhos de Israel que tragam para ti azeite de oliva depurado, né? Para iluminação. Aqui é específico para iluminação, esse azeite. Porque o azeite tem várias outras funções. Ele proporciona a luz, que é a determinação que aqui está, a ordem dada aqui. Ele é usado também para unção, o azeite. Ele é usado como perfume, e ele veja aqui no capítulo 29, que você já vai ver, capítulo 29, versículo 7. Olha. Então tomarás o óleo da unção, esse azeite, o derramarás sobre a cabeça, assim ungirás a cabeça dos sacerdotes. Então, uma das funções dele é iluminação, unção, perfume, e ele é símbolo de concessão do Espírito Santo sobre o rei Saul e sobre Davi. Porque quando Saul foi ungido como rei de Israel, o Espírito veio sobre ele, diz 1 Samuel capítulo 10. E veio também sobre o rei Davi. Esse azeite batido ou depurado, ele tem um valor comercial muito alto. Porque ele figura entre os principais artigos do comércio, juntamente com o cereal e com o vinho. Ele figura na antiguidade como o mais caro. As riquezas de uma pessoa, elas eram particularmente calculadas em termos de azeite batido, azeite depurado, a primeira prensa do azeite. É esse azeite aqui, o melhor azeite. Você vê que ele faz parte, vai lá em 1 Reis 5, para você ver. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Ele faz parte do pagamento de Salomão, do rei Salomão, a Irão, rei de Tiro. Olha só, para você ver o valor altíssimo dele. Capítulo 5 de 1 Reis, versículo 11. E a expressão bíblica é azeite depurado, primeira prensa do azeite. Olha aqui. E Salomão dava a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isso fazia de ano em ano. Vai em 2 Reis, passa só um pouquinho aí. Você vai ver que o profeta Eliseu vai falar para a viúva pagar a sua conta com azeite. Com azeite. Para você ter uma noção do valor comercial altíssimo desse azeite que está ali em Êxodo 27, versículo 20, versículo 27, versículo 20.
Olha no capítulo 4, versículo 7. Olha aí, ó. Foi ela e fez saber ao homem de Elohim, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Você sabe que ele manda ela colocar as vasilhas, e as vasilhas vão encher desse azeite puro, irmã Regina. Azeite batido, azeite depurado, para pagar a conta. Tão alto o valor dele na antiguidade. O azeite depurado, ou batido, ele refere-se à sua primeira extração. O primeiro azeite, quando as azeitonas são espremidas. As azeitonas são espremidas à mão na antiguidade. Hoje, lógico que o processo de extração é todo ele mecanizado, mas não é para arrancar de nós esse azeite para iluminação. Não é. Ele não é mecanizado. Você sabe disso. Então, eu tenho que falar em modelos antigos, porque para como extrair o azeite de nós, porque nós temos que ser iluminação, nós temos que ser esse azeite depurado. Temos que fazer sair de nós azeite depurado. As azeitonas eram espremidas à mão, pisadas ou esmagadas em moinhos. As azeitonas precisam ser esmagadas com cuidado para que o caroço não venha partir, porque senão ele vai soltar um líquido que vai se tornar todo aquele produto indesejável. Então, além de ser esmagado, ou com os pés ou com as mãos para ser espremido, não podia partir o caroço. Não pode te matar, a sua fisicamente tirar a vida para arrancar azeite de você. O azeite para a iluminação, ele é retirado de nós através dos sacrifícios, porque todo sacrifício ele é misturado com azeite batido. Para a produção de um bom óleo, é o azeite depurado, para a iluminação, unção ou concessão do Espírito, seja o símbolo que esse azeite tem, a polpa deve ser ensopada em água, a polpa, azeitona, água quente e espremida uma segunda vez. Esses óleos já são óleos mais de menos valor. Porque você põe água quente, põe a polpa ali e vai espremer. Você vai colocar no processo de decantação, para que o quê? Desça toda a impureza e permaneça apenas o óleo. Mas esse já é um óleo mais de menos valor. Nós estamos falando de um êxito de iluminação. Iluminação. Ele é de uma qualidade inferior. Então, o que acontece? Olha aqui em Êxodo 29, dentro da nossa paraxá, que eu quero te mostrar uma coisa. No versículo 40. Aqui nós começamos a ouvir falar do sacrifício da manhã e da tarde. A partir do versículo 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. Olha o 40. Com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Cada sacrifício tinha que ter azeite batido, azeite depurado, azeite para iluminação, azeite para a unção. Então, por quê? Que é lá nos sacrifícios que você e eu fazemos, que você vai fazer surgir esse azeite quando você é esmagado pelo Eterno, quando eu e você somos exprimidos para que saia o primeiro azeite para iluminar. Só vale o azeite mais caro para iluminação. Só vale esse azeite. Biblicamente é. Se você quiser alguma coisa deturpada, você pode buscar azeite em outra forma. Aqui fala que é assim. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, com ele farás oferta de cereais, como a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação,
por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação perante o Eterno. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Então você já sabe que você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar seu sono, você tem que sacrificar sua preguiça, e a minha, você tem que sacrificar e muito para você arrancar, para ser exprimido, porque ali o Eterno vai falar e vai botar o dedo lá na ferida e mostrar aonde que está o nosso pecado. No Salmo 19, que nós estamos orando todos os dias, Eterno, sonda o meu coração. Não é ali? É sondar? É isso aí. Não. 139, né? Mas ali no 19, no finalzinho, fala. Lê aí, Roberto. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo aqueles que me são ocultos, que estão velados aos nossos olhos, que eu não consigo ver. Aí você vai sendo exprimido, porque ele vai denunciando. Ele prometeu que ele virá e ele falará. Vai lá em Levítico 24. Levítico 24. Ainda dentro do Código de Santidade. Que o Código de Santidade termina no capítulo 26 de Levítico. No capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Olha a repetição aqui. Disse o Eterno a Moisés. Então, se você quer pautar uma estrada e levar outras pessoas nessa estrada, no caminho que leva a Adonai, tem que ser com unção, com azeite batido, depurado, de iluminação, de unção. Com a presença do Espírito, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro, de olivas batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Eterno continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. É obrigado. É aquilo que está lá em Números 28 dos sacrifícios obrigatórios. Vai lá. Então, como é que nós vamos produzir esse azeite batido? Deixando-se espremer e ser esmagados pelo Espírito Santo do Eterno. Do contrário, não, Números 28, não produziremos azeite depurado para iluminação. Não produziremos. Olha aqui, ordena aos filhos de Israel, Números 28, e diz-lhes, cuidai de apresentar-se a seu tempo determinado a oferta, e meu manjar para as minhas ofertas queimadas como cheiro suave para mim. Dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecerás ao Eterno, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, um contínuo erguido. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro cordeiro sacrificarás ao crepúsculo. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. A exigência, aí você vai entender Yeshua no capítulo 5. Você só pode entender Yeshua assim. Lá no capítulo 5, ele diz, olha, ele falou para nós essa semana, para acender a pira, não a pira olímpica. Não, é acender o quê? Preparar esse azeite batido aqui, ó, para manter a iluminação. Por quê? Vamos lá em Mateus 5, para você ver. Essa linguagem de Yeshua. Ele está dizendo, deixa te espremer, te esmagar, para que saia de você e de mim um azeite puro, depurado, para que você seja luz para os povos. Irmãos, essa é a identidade de Israel. Essa é a nossa identidade. Senão Yeshua não teria repetido isso. Olha aqui em Mateus 5. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui. Versículo 14, 15 e 16 de Mateus 5. Mas vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então tem azeite batido depurado aí. Porque tem unção aí e tem o Espírito. Vós sois a luz do mundo. Se não é, precisa ser, né? Se não é, precisa ser. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do universo. Aqui na nossa tradução habitual fala, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do universo. Primeiro eu tenho que brilhar no universo. Por quê?
Porque eu tenho que ascender para as regiões celestiais e mostrar para os céus que eu sou luz, para o reino das trevas que eu sou luz. Por isso que é para o universo. Primeiro eu tenho que ascender no universo. Vocês se lembram daqueles filhos de Cefas, lá em Atos? Que eles respondem lá para Paulo, os demônios falam, eles vão fazer as mesmas coisas que Paulo fazia. Paulo tinha uma luz muito acesa, um azeite muito batido, um azeite muito depurado. E Paulo, então, estava ali fazendo milagres, através da vida, através da vida de Paulo, o Espírito estava usando, e eles então vêm, filhos do sacerdote, querem fazer o mesmo. Satanás vai lá, diz para eles, olha aqui, Paulo eu conheço, e vocês quem sois? O universo conhecia. Primeiro eu tenho que iluminar o universo, depois a cidade. Aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, situada sobre a montanha. Essa cidade não pode ficar escondida. Eu tenho que ser luz para a cidade. Aí, tá, tudo bem. Eu tenho que ser luz pela cidade. Pela cidade, para a cidade. É isso que nós viemos fazer aqui na cidade. Senão ele não nos colocaria no coração da cidade de Vitória, onde acontecem as decisões da cidade de Vitória. Onde está a história do povo de Vitória. Ele não nos colocaria aqui, porque nós temos que ser luz aqui, aqui. Nós temos que ser luz aqui. Primeiro no universo, depois na cidade. Mas o Espírito diz que nós estamos falhando em algumas coisas. Falhando em algumas coisas. Quando ele denuncia que a guerra que nós estamos fazendo, não, que ele nos colocou aqui, e a comunidade não nos quis receber. É pena que eu não guardo documentos, porque não dá tempo de guardar quantas coisas abaixo-assinado que eles fizeram para nos tirar daqui logo que nós chegamos. Então foi a comunidade. Aí o Eterno se levanta contra a comunidade, porque ela não foi hospitaleira. Ela falhou na virtude da hospitalidade. Uma virtude muito grande na Bíblia é a hospitalidade. Falhou. A nossa Brita Hadachá fala, irmãos, sede hospitaleiros. Começa Hebreus 13 assim, irmãos, sede hospitaleiros. Porque nós não fomos aqui. Não fomos recebidos pelos anfitriões. Esses anfitriões determinaram o tempo que nós vamos ficar aqui. Então tem uma guerra com os anfitriões. Com o universo aqui. E vocês sabem, a guerra é contra quem? Vocês sabem disso. Tem uma guerra. O Eterno diz que nós não somos um exército nós não estamos querendo nos alistar no exército. Nós temos que brilhar sobre a cidade. E como é que se brilha? Julgando as questões que estão erradas. Julgando as questões. E ele falou, eu vou julgar essa questão, mesmo que vocês não estejam alinhados dessa forma comigo, essa vitória é minha. É dele, ele vai julgar. Ele não vai falar, eu vou te mostrar isso. Eu vou te mostrar isso. E o outro versículo ele diz assim, ó, nem se coloca debaixo da vasilha, mas no candelabro, ilumina todos que estão na casa. A outra iluminação é a casa, a sua casa. A casa onde você está. Primeira iluminação é no universo, segunda na cidade. Nós estamos no nível de cidade ainda. Nem em casa chegamos ainda. Para ser luz, para ter azeite batido, não chegamos ainda. Estamos com a falha, um buraco assim, ó, de falha, quanto a essa guerra com a iluminação da cidade, que o Eterno está falando. Eu quero te mostrar lá em 2 Reis, no capítulo 3. Depois que nós podemos iluminar o universo, né? A vocação de Israel é não ser trevas. A sua vocação, meu amor, é não ser trevas, e sim luz. Então vai ter que arrancar azeite. Vai ter que arrancar azeite aí. 2 Reis, capítulo 3. Nós temos uma situação aqui que o Eterno, eu li esse texto muitas e muitas vezes,
para que o Eterno nos mostrasse aonde está a nossa falha aqui e eu consegui entender alguma coisa. Se vocês entenderem mais, compartilhem comigo. Entendeu? Compartilhem comigo, que eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Então, você já sabe, a minha identidade é não ser trevas. Eu tenho que ser luz. Olha aqui. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. O reino dividido, o reino do norte, era Jorão, filho de Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Eterno, mas não como seu pai, nem como a sua mãe. Tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. O pecado de Jeroboão era afastar o povo de Jerusalém. Não querer que o povo fosse adorar em Jerusalém. Esse era o pecado de Jeroboão. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas, tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista a todo Israel, as 10 tribos do norte. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, que ficou com as 2 tribos do sul: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá estava com pouca iluminação aqui, porque não conseguia ver os erros do rei de Israel. Devia ser uma questão política, ele quis manter ali aquele relacionamento. Que essas coisas não resolvem com Elohim. Uma hora a corda arrebenta. Perguntou ele: por que caminho subiremos? Respondeu Jorão: pelo caminho do deserto do Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército nem para os animais que o seguiam. A água é uma necessidade básica. O exército todo de Israel e o exército de Judá estavam sem água. Então disse o rei de Israel: o Eterno chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ele, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, para entregar nas mãos do inimigo. Essa era a visão do rei de Israel. Cego, sem uma iluminação, sem um azeite sobre ele, sem nada. Ele declara isso aqui. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Eterno para que consultemos ao Eterno por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Eterno. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Olha como é que o profeta enxerga longe, porque o azeite batido está sobre ele. O profeta foi esmagado, foi exprimido até ter azeite sobre ele. Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe, porque o profeta sabia que ele seguia os caminhos de Jeroboão, afastando o povo de adorar em Jerusalém. Era o rei de Israel, o rei do reino do norte. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Eterno chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Eterno dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti nem te veria. Mas agora trazei-me um arpista. O profeta teve que se acalmar para falar o que Elohim estava falando. Olha só, para dar o livramento. Assim diz o Eterno: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Eterno: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo neste vale se encherá de água, e bebereis vós ao vosso gado e aos vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Eterno, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ele ia dar de beber a todo Israel, que estava em guerra, e ia entregar ainda os moabitas nas suas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água. Ele está falando para o exército de Israel. Danificareis com pedras todos os bons campos, porque Israel nunca será exterminado. Nunca. E você que confia no Eterno nunca será exterminado. Ele vai tomar a frente.
e vai assumir a guerra, já que as nossas falhas são maiores que nós. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram-se todos que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas cedo de manhã e, brilhando o sol sobre as águas, viram diante de si águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora apressa, ó moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, cada um deles lançou pedras em todos os bons campos e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas, cortaram todas as boas árvores, somente Kir-Haresete ficou com as pedras no lugar. Contudo, os fundeiros a cercaram e a feriram. Vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom, mas não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Você vê aqui que é uma guerra contra os candomblés, contra os centros espíritas da cidade, contra estas coisas. A guerra é contra isso. Você vê uma feitiçaria aqui no versículo 27, tamanha. Perderam uma guerra. O Eterno quem ganhou essa guerra. Então, o que ele está dizendo para nós? Que a nossa identidade tem que ser, eu não sou trevas, eu sou luz, eu tenho que ter azeite batido, depurado em mim, para iluminar no meio das trevas. Mas já que nós não estamos conseguindo produzir esse azeite, por vários motivos no meio de nós, por causa de laços afetivos, por causa de falta de obediência, de rebeldia, por vários motivos, por causa do eu muito elevado. A natureza carnal ainda fala mais alto do que a natureza espiritual. Então nós não conseguimos produzir esse azeite. Quando você se lembrar que o inimigo do homem, Yeshua diz, é aquele que está dentro da sua própria casa. Você vai lembrar que você tem que se desfazer um pouco desses laços afetivos muito fortes que nós temos no nosso coração para fazer a guerra. Porque, do contrário, o Eterno está nos chamando de guerrilheiros apenas. Há uma diferença enorme entre guerrilha e entre um exército bem montado. Há uma diferença. O guerrilheiro, ele não tem cura, ele não tem libertação. Ele é um grupo irregular. Ele vive de emboscadas, ele vive de ciladas. O exército não funciona assim. Você precisa se alistar no exército de Israel. Essa congregação. Porque para vergonha nossa, nós vamos vencer essa guerra. Porque o Eterno venceu. Porque ele se dispôs a vencê-la como ele fez aqui. Ele foi à frente do exército. Nós cantamos. Saiba, porém, que é o Eterno Elohim que vai adiante de ti, como fogo consumidor. Mas isso não é verdade na nossa vida. Eu não quero ser guerrilheiro. Eu quero fazer parte de um exército bem seguro, bem montado. Por isso que nós matamos a alma que não tinha que morrer e deixamos viver o ímpio. Porque nós não temos iluminação. Nós não arrancamos esse azeite batido de nós. Nós não nos esmagamos no sacrifício da manhã e da tarde. É a única forma de consertar-nos. É a única. Eu não conheço outra. Não conheço outro remédio. Por isso que nós tivemos aquela denúncia em Ezequiel capítulo 13, principalmente as mulheres, que fazem laços para prender as pessoas, se vendem por qualquer coisa. Por quê? São guerrilheiras. Não fazem parte do exército. Você tem que se alistar no exército. A guerrilha, ela vive de inquietações. É isso aí, se caracteriza por ações descontinuadas de inquietações, de emboscadas. São grupos irregulares.
Espiritualmente, ser guerrilheiro é perigoso demais da conta. Espiritualmente, ser guerrilheiro é perigoso demais. Eu vou te mostrar. As ações descontinuadas de inquietude, elas se caracterizam porque falta fé, falta adesão, Adonai. E os nossos inimigos estão buscando reforço. Eu tenho aqui tudo que a congregação passou para mim. Aqui, esse aqui é da Alessia. O inimigo busca reforço. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Eles estão buscando reforço para se levantar contra nós. E o Eterno já disse, eu que vou ganhar essa guerra. Aqui, eu vou dar a vitória. Eu vou dar de beber a Israel. Que Israel está com sede. É isso que ele está falando. Por que a inquietude se caracteriza? Por falta de fé, de adesão, pela falta de unidade do grupo. Isso é guerrilheiro. Quando não há unidade, é guerrilha. Não é exército. É guerrilha. Geralmente, não havendo essas duas virtudes, adesão, fé e unidade, os ataques dos grupos guerrilheiros são de surpresa, que é a emboscada por ataques inesperados e traiçoeiros, porque eles não têm não tem um comandante em chefe, irmãos, não tem um comandante em chefe. Aí o que acontece? O que o Espírito está falando para nós? Quando nós vamos fazer uma guerrilha dessa perigosa, sem fé e sem unidade, o que vai acontecer? Cair na armadilha que o inimigo pode montar para nós. E nós sofrermos um curro. Sabe o que é um curro? A palavra vem de curral. É onde aprisiona-se os touros, para que depois eles saiam para as arenas, ou voltem das arenas. O passar a curro é uma modalidade de crime. Olha o que o Espírito está nos falando. Que o perigo da guerrilha, você tem que se alistar no exército. No exército de Israel. No exército do povo de Deus. Então você vai ter que ser luz para julgar as trevas. Para iluminar no meio das trevas. Por isso que nós não podemos vencer essa guerra. Porque falta fé e falta unidade entre a congregação. Então o inimigo vem, faz um ataque de surpresa e vai passar o curro. É uma modalidade de crime onde 2 ou mais indivíduos abusam sexualmente de alguém. A pessoa fica acuada diante dos agressores e das agressões. Isso aconteceu muito no Brasil em 1950 até 1970. E eu vou te mostrar um curro na Bíblia. Vamos lá. Juízes, capítulo 19. Juízes, capítulo 19. Passar o curro. É esse o perigo de fazer guerrilha. E o outro perigo da guerrilha é quando vem a decepção. É aquele sonho seu, Ruth, que nós estávamos indo para uma casa, lembra? E quando lá nós chegamos, nós encontramos o inimigo, não foi? Aí vamos, mas como? Elohim está conosco. A decepção vem. É o segundo perigo da guerrilha. É a decepção, é a desilusão, é o desapontamento. A pessoa se sente enganada, abandona o eterno. Ele permite a decepção para nos ensinar e para nos disciplinar. Mas o guerrilheiro vai cair nessa. Olha aqui, Juízes capítulo 19. Deixa-me chegar lá que eu vou te mostrar. Eu não vou ler tudo não. É a história de um levita com a sua concubina. E ele então vai buscar se hospedar na cidade. Olha como ele faz. Olha aqui. Olha a situação da hospitalidade. Versículo 11. Estando já perto de Jebus, e tendo-se já declinado o dia, estava ele e a sua concubina.
Disse o levita e a sua concubina. Disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos nela a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não, nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não sejam dos filhos de Israel. Passaremos até Gibeá. Olha só, para uma terra de irmãos. Disse mais a seu moço: vem, cheguemos a Gibeá ou a Ramá, e passemos a noite num desses lugares. Assim prosseguiram a caminhar, e o sol se pôs, estando eles junto a Gibeá, que pertence a Benjamim, território de Israel. Retiraram-se para Gibeá, a fim de que nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram-se na praça da cidade, mas não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. A cidade não conhecia hospitalidade. Aí vão passar o curro. Vou te mostrar. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio do seu trabalho no campo, o idoso. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: para onde vais? E de onde viestes? Respondeu ele: estamos de viagem de Belém, de Judá, para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora vou à casa do Eterno. Ninguém me recolheu em casa. Não houve hospitalidade. Ainda temos palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim. E para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma temos falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo o que te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para sua casa, deu pasto aos jumentos, tendo eles lavado os pés. Olha os princípios da hospitalidade. Lavado os pés. Onde que eu estou? Comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, quem não conhece a hospitalidade é homem mau. Os homens da cidade, nós estamos dizendo de uma cidade, cercaram a casa, batendo à porta, gritaram ao velho dono da casa: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem entrou em minha casa, não faças essa loucura. Minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porque era preferível fazer isso do que um relacionamento sexual. Está vendo só? Porém, a este homem não façais tal loucura. Mas aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da concubina do levita, tirou-a para fora, e eles a forçaram. Abusaram dela a noite toda até... Olha, passar o curro é isso aqui. Até pela manhã, e subindo a alva deixaram. Ao romper do dia veio a mulher, e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então ele a colocou sobre o jumento e partiu dali e foi para o seu lugar. Aí ele vai despedaçar o corpo dela para convocar uma guerra em Israel. Isso aqui é passar o curro. Então ele falou: se nós continuarmos como guerrilheiros e não nos alistando ao exército, verdadeiramente isso que vai acontecer conosco. Porque são os perigos da guerrilha, porque falta fé, falta unidade. Guerrilha é diferente de um exército. O exército de Adonai funciona. Diz a Torá. Vamos lá, Deuteronômio 20? Diz a Torá. O exército do Eterno tem leis, tem normas. É aquilo que você cantou. Olha aqui. É aquilo que eu falei, que nós já cantamos há muito tempo, mas nós desconhecemos essas coisas porque nós não as praticamos, nós não buscamos ter azeite batido nas nossas lâmpadas para iluminação. Então nós corremos risco. O Eterno vai vencer a guerra? Vai. Mas nós precisamos nos ajustar a padrões de óleo batido, depurado, azeite batido, depurado, para iluminação. Fala, meu filho. Aí.
Aí, ó, a guerra é. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que pode? Que a cobrança para nós é alta, altíssima. Tem que iluminar com azeite batido. Olha aqui, quando saíres à batalha, essa é a ordenança da Torá. Quando saíres à batalha contra os teus inimigos, o exército do Eterno é organizado, ele não é guerrilha. Deuteronômio 20. E vires cavalos, carros e exércitos mais poderoso do que o teu, não os temerás. Porque o Eterno teu Elohim é que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha a fé. Olha a fé. O Eterno teu Elohim está contigo. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote se adiantará, falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Eterno vosso Elohim é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais dirão ao povo, aí vem aquelas normas de dispensação de quem estiver ocupado com casamento, com outras coisas aqui, ele está dispensado do exército para se alistar depois que passar aquele período. Mas quem está pronto para ser alistado ao exército? Esse é o exército. Então, sem unidade, sem fé, sem adesão a Elohim, não tem como ir à guerra. Não tem, é guerrilha. Não é exército, é guerrilha. É guerrilha. Por isso que quando chega um falso mestre desse e se coloca no meio de nós, tem que deixá-lo falando sozinho. E você sair e se retirar. Você tem que entender isso rapidamente e agir. Precisa brigar, só se retira. Precisa brigar, joga no lixo. Não precisa jogar no lixo na frente dele. Mas pode jogar. Unidade, fé. Se não for assim, é guerrilha, não é exército. O exército é tão organizado que aqui você vai ler do versículo 5 em diante, você vai ler os que são dispensados. Aí quando chega no versículo 10, diz assim: ao marchar contra alguma cidade para combatê-la, propor-lhe-ás a paz. Olha só. Se a sua resposta é de paz, e se abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirás. Se ela recusar a paz, preferir a guerra, então a sitiarás. Quando o Eterno teu Elohim a entregar nas tuas mãos, passarás todos os homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, às crianças, assim, olha o versículo 15, assim farás a todas as cidades mais afastadas, que não pertencerem às cidades desses povos. E ele vem ensinando, irmãos, até as árvores que tem que cortar, que tiver com fruto, não corte. Então, há uma diferença grande. Nós estamos numa batalha enorme, enorme, enorme. Se nós não enfrentarmos a guerra, entrarmos na guerra com iluminação, com a nossa lâmpada cheia de azeite depurado, que é o azeite da iluminação que está na nossa parte, ordena eles. Ordena para eles, dê ordem para eles que tragam azeite batido para a iluminação. É isso que a Paraxá diz. Então, se nós não fazemos, nós não vamos nos alisar. O Eterno está nos dando uma lição grande. Pode falar, Johnny. Isso. 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 É uma diferença enorme, né? Aí o Eterno está nos mandando nos blindar. Como é que nós blindamos? O que é blindar? É revestir de metais fortes, aí, pesados, para
impedir o ataque contra você, não é? Vocês sabem muito melhor do que eu o que é blindar. Então, ele manda blindar é você usar da fé, da unidade entre os irmãos. Isso é blindar espiritualmente. Isso é cuidar para que o inimigo não tenha entrada. Isso aí que é blindar. Entenderam? Mas às vezes os nossos laços afetivos estão atrapalhando. Quando o Léo, eu falei dos laços afetivos, porque o Léo, ele traz para nós uma música de Padre Marcelo. Estou procurando aqui, ó. Está aqui, achei. A música de Padre Marcelo. Tudo aqui é uma oração da família. Agora a Rede Globo também saiu com a novela aí, negócio da família. Em família. Isso tudo, irmãos, é formando conceitos, não, formando... Tem uma palavra moderna aí que eles usam agora. Formadores de opiniões. Isso aí, são formadores de opiniões. Impondo sobre as pessoas. Quem não sabe que a família é amada, tem que ser respeitada, tem que ter ordem na família, tem que ter amor na família? Quem não sabe disso? É uma ordem divina para isso. Mas só que ali, o que ele faz é, que o Léo se viu cantando a música, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Isso aqui, ele está reforçando os laços afetivos que você e eu ficamos com sonhos, com quimeras, com negócio de família, e não com uma verdade com a família. Com a verdade bíblica para com a família, mas nós ficamos com sonhos gregos, romanos, com as tragédias gregas. É isso aqui. Que ele cantando aqui, esse padre Marcelo. Laços afetivos reforçados. E a multidão adora. E a multidão chora. E chora e entra em êxtase, não é assim? Quando o homem está lá cantando. A aparência dele, coitado, é tão ruim, tão deprimente. Não é verdade? Porque vive de atritos entre os outros, porque ele caiu na mídia aí, ó, na venda de CDs e outro passou na frente dele. É por isso que ele está deprimido. Então, cheio de competição, de briga, as coisas sensuais da carne, essas coisas que ele canta não resolve de jeito nenhum. O que resolve é a Torá. O que resolve é a obediência aos mandamentos. O que resolve é o sacrifício da manhã e da tarde. O que resolve é manter o azeite batido e depurado, para nós sermos iluminação. É isso que o Eterno está falando conosco. Vamos comigo lá em Efésios, no capítulo 5, para nós deixarmos as obras da carne, que são elas que impedem o blindar. Efésios, capítulo 5. Deixar as obras da carne para ser luz. É o entorpecimento que impede a iluminação. Sede, pois, imitadores de Elohim, para nós encerrarmos, como filhos amados. E andai em amor, como também o Machia vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Elohim em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza, cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeça, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Machia e de Elohim. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. Está vendo? Descobrindo o que é agradável ao Eterno. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo é vergonhoso.
mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Machia te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Eterno, e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Eterno no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Elohim e Pai, em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, sujeitando-vos aos outros no temor do Mashiach. Viu? É isso aqui que eu preciso blindar para eu iluminar. Que o Eterno nos abençoe nessa nova semana que nós iniciamos, quando vamos encerrar a vida lá. Para que cada um trabalhe para colocar azeite depurado nas lâmpadas para ser iluminação. Porque nós temos que ser luz no universo, ser luz na cidade e ser luz na nossa casa. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Yeshua, e nos perdoe por não vigiarmos e agirmos como guerrilheiros e não como quem está alistado no exército do Eterno, no exército espiritual. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, perdoe os nossos pecados. Em nome de Yeshua. Amém.